coisa ruim, né? Se fosse um brasileiro, não, ele pegava tudo e fazia já uma feijoada, né? É asa de morcego, vamos fazer uma feijoada. É um costelinho de porco, vamos fazer uma feijoada. Mas ele não era brasileiro, ele era judeu. Então o que ele fez? Ele teve que comer. Era uma visão, era. Mas ali ele aprendeu que o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva a todos, né? A salvação foi oferecida a todos. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado, e ponto final. Então vamos lá. Tópico 1, parte 2, a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nessa particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus? Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Alguém pode ler 1 Coríntios capítulo 10, verso 31? 1 Coríntios 10, 31. Tomemos todo o cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. 1 Coríntios 10, 31, pode ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós devemos fazer aqui na terra é para a glória de Deus, irmão. Não vou comer, não vou beber, não. Quer com mais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E detalhe, nem pergunte de onde veio, de onde vai vir, ou o que foi feito. Porque muitas vezes você está visitando um macumbeiro, e aí? O macumbeiro consagrou aquela comida lá, mas você não sabe que consagrou, porque ele não falou, nem nada. Então você come, e come para a glória de Deus, dá graças a Deus, ora, repreende todo o devorador, e seja um devorador em si. Coma. Devore aquilo lá, entendeu? Não tem problema nenhum, né? Tem pessoas que não podem ver uma escada que se passar por baixo, acabou o dia, é uma maldição. E aqueles que acordam com o pé esquerdo, meu Deus do céu, acabou o mundo para eles. Então tem pessoas que vivem assim, é superstição a vida inteira, e nós não podemos ser assim, irmãos, né? Vamos pedir a Deus para Deus nos guardar. E aqui ele fala sobre a justiça pessoal. O que é a justiça pessoal? Alguém poderia falar para mim o que é justiça pessoal? É uma pessoa que se torna juiz, que acha que o que ele está fazendo é certo e que as pessoas estão fazendo errado. É a justiça pessoal. É uma pessoa que se acha o tal. Então, a lição diz que nós devemos ser piedosos, guardar, né? Quando nós formos piedosos em oração, jejum e oferta. Não é porque a oração do irmão durou 1 minuto que a nossa durou 10 minutos ou 1 hora, a nossa vai para o céu, a dele não. Eu já vi pessoas reclamando lá, em algum lugar aí, eu não vou falar o nome, lugares grandes, em que uma pessoa foi lá, renomada, fez uma oração antes da oferta, durou 1 minuto a oração, porque o culto estava corrido. E a pessoa lá embaixo reclamou: nossa, só 1 minuto de oração, o que está acontecendo com o irmão? O irmão está crente ainda ou está desviado? Não está sabendo orar? Só 1 minuto? Então, para você ver, né? Essa é a justiça pessoal, irmão. O cara estava operando a justiça pessoal lá na plateia, lá assistindo o culto, cultuando a Deus, e só porque o irmão orou 1 hora, 1 minuto, quer dizer, não foi nem 1 hora, foi 1 minuto, ele reclamou. Espera aí, né? Vamos acalmar essa justiça pessoal aí, vamos ter uma humildade pessoal, que é melhor, né? Aleluia. Então vamos lá. No tópico 1, parte 1 e 2, já aprendemos bastante sobre as esmolas, sobre a justiça pessoal, né?
E agora vamos aprender sobre... tem um detalhe aqui, que eu trouxe, está até na minha lição, no site, no meu site, no pecadorconfesso.com. Doutrina da pessoa de Cristo, né? Ebionismo. O que é o ebionismo? Os ebionitas foram defensores de uma heresia surgida em Israel no final do 1º século. O nome é derivado do hebraico ebion, que significa pobre, necessitado, miserável, mendigo, pedinte de esmola. Eles ensinavam que Jesus era um profeta extraordinário, que se identificava com os pobres, mas não era Deus. Então, os ebionistas, que praticavam o ebionismo, o que eles faziam? Eles faziam o contrário. Enquanto existem os hipócritas que dão para aparecer, né, existem aqueles que pedem esmolas sem necessidade. Nós temos que ver dos dois lados da moeda. E os ebionitas eram assim. Eles se vestiam de mendigo, porque era o bom dele, e pediam esmola. Não sei se vocês viram essa semana teve a notícia lá que São Paulo estava tentando desmontar a Cracolândia, que eu acho que está na Praça Isabel agora, não é? Que estava na Santa Efigênia. Você ia na Santa Efigênia, você via lá uma rua inteira só de drogado, no lado do metrô, ainda da estação. Eu fui lá, eu vi aquilo ali, né? E eu vi pessoas ruins ali. Só que o que acontece? Eu vendo a notícia do repórter, o repórter oferecendo ajuda e a pessoa não queria, não estava querendo ajuda. Não quero ajuda. Ele falou: não, mas eu vou levar você para casa, vou dar um banho em você, vou cortar seu cabelo, vou deixar você melhor, para você ir atrás de um emprego. Não quero, deixa eu aqui, eu quero ficar aqui. Isso é um ebionismo do século presente. É uma pessoa que adora ser mendigo, adora ser uma pessoa miserável, uma pessoa que sempre vai precisar dos outros, sempre está lá de coitadinho e tal, né? Tem aqueles coitadinhos, né? Tem pessoas que se acham coitadinhos, e na verdade não, nós temos que saber como comportar, né? E ali foi um caso feio, né? Essa notícia aí que eu vi lá, e eu fiquei pasmado que o quanto de pessoa que não quer ajuda. Não quer. Você vai lá ajudar e não quer. É triste isso, mas fazer o quê, né? Eu ia falar um pouquinho sobre o narcisismo, mas eu vou deixar quieto, vou pular isso aí, por causa do tempo. E vamos para as 3 práticas da ética cristã, né? Tópico 1, parte 3. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, oferta, nosso espírito, oração, e nosso corpo, jejum. E são direcionadas a Deus e ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm um reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Então, muitas vezes nós questionamos, né? O porquê que a nossa sede não publica cartaz com a foto do pregador. Porque a nossa sede, ela não quer que você vá na igreja de forma sensacionista, né? Com aquela sensação de que você vai ver o pregador que você ama. Ela quer que você vá na igreja para você cultuar a Deus, oferecer um culto a Deus e receber a palavra de Deus. Então o objetivo é esse, por isso que não tem foto de cantor, foto de pregador. Esse dia foi o Hernandes Dias Lopes, numa segunda-feira. Imagine se ele anunciasse isso no cartaz. Não haveria espaço, mesmo sendo uma segunda-feira, para pessoas entrarem no templo e cultuar a Deus. Então eles não fazem isso. Eles preferem que você vá à igreja
não com espírito de sensacionista, né? Sensacionalista, né? Mas sim com espírito de devoção a Deus. É diferente, né? Essas coisas são diferentes. E Tiago diz no capítulo 2, do verso 26, que a fé seja seguida de obras, porque sem isso ela é morta. E aqui fala sobre os 3 práticas da ética cristã, né? Que é os bens, as ofertas. Nós ofertarmos nossos bens a Deus. Nosso espírito, nós ofertarmos nossa oração a Deus. E o nosso corpo, ofertarmos o nosso jejum a Deus, né? O livro Contra a Cultura Cristã, né, escrito por John Stott, ele diz assim: os 3 exemplos da justiça religiosa apresentados por Jesus, as esmolas, a oração e o jejum, aparecem de alguma forma em todas as religiões, destacando-se, por exemplo, no Alcorão. Certamente esperava-se que todos os judeus que dessem esmolas aos pobres e que orassem e jejuassem, e todos os judeus fossem devotos no que faziam. Então é interessante, né? A forma que John Stott trouxe para nós, né? Evidenciando isso. Vamos lá. Minha garganta já está ruim demais. Oremos. Tópico 2. Auxiliando o próximo sem alarde. Qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. Então nós vemos o quê? Que a própria lei de Deus fala sobre a motivação do nosso coração, que é a prática da generosidade. Então, em Lucas capítulo 6, versos 36 e 38, vamos ler aí, Lucas capítulo 6, verso 36 e verso 38, Jesus fala sobre isso, sobre a generosidade. Lucas 6, 36 e 38. Podem ler, que achou? Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida. É 36, né? Desculpa. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Deus. 36, agora 38. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Isso aí. Sejam misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não julgueis para não ser julgados. Aqui ele está dizendo o quê? Está dizendo sobre a generosidade. Quando você julga alguém, uma pessoa irá com certeza te julgar. Mas se você pensar antes de julgar, você fala, não vou julgar. Porque eu sei que esse não é meu dever, né? Eu aprendi que em 1 João, no capítulo 2, verso 1, está escrito o quê? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, há um advogado no céu para julgar as suas causas. Então, se a Bíblia diz que há um advogado no céu, eu não vou julgar, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar a nós mesmos, né? Não devemos julgar o próximo, mas julgar a nós mesmos. Aonde que ele fala? Ele fala lá em Coríntios 11, quando nós vamos tomar a ceia, ele diz o quê? Ele diz que nós devemos julgar nós mesmos e depois comer do pão e beber do cálice, né? Então, a generosidade, conforme a revista de Escola Dominical diz, ele diz aqui, é do verbo hebraico jamai, ou gamai, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que, às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade por motivos errados,
pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e do seu espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende a mão para dar. É aquela história, né, da viúva, né? Lembra da oferta da viúva? Jesus Cristo, certo dia, sentou lá no templo e ficou observando o gasofilácio. E as pessoas iam ofertar, né? E eu imagino os fariseus trazendo aquele saco de supermercado, né? Eu quase falei supermercado nordestão, é que só tem no Nordeste, supermercado nordestão. Mas vai um saco de Bom Lugar, supermercado Bom Lugar, cheio de moeda, e foi lá e colocou no gasofilácio. E se achava pomposo. Aqui, ó, estou ofertando, galera. Ó, aqui, pessoal, estou ofertando, né? Eu já vi pessoas ofertando chave do carro. Chega lá, aqui, eu estou ofertando a chave do carro, né? E um certo dia o pastor Cizinho Bernardinho falou assim: irmãos, não adianta só ofertar a chave do carro, tem que ofertar o carro também. O irmão oferta a chave e depois some. Pensa que eu não sei que tem uma cópia da chave do carro? E se demonstra, né? 10 pessoas para ofertar aqui 10 carros, e lá vai, pessoal, né? E Jesus observando aquilo, um gasofilácio sendo cheio. De repente veio a pobre viúva e deu uma moeda, tudo que ela tinha ela deu. Aí ele trouxe uma lição, dizendo: quem que deu a melhor oferta? Foi aquela viúva, não pela quantidade que ela deu, mas ela deu tudo que tinha de todo o coração, pela generosidade. Se você for para o Rio de Janeiro agora, você vai ver o quê? Que existe uma favela, né? Realmente. Mas você vai ver também que existe alguns viadutos, principalmente próximo à rodoviária. Esses viadutos, em cima passa carro, mas embaixo existem umas colunas, que está escrito sobre um poeta de rua, e este poeta de rua falou que, ele escreveu ali, gentileza gera gentileza. E toda coluna você vê isso, gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza. O que o poeta de rua estava dizendo? Ele estava dizendo a todo o povo do Rio de Janeiro que a generosidade, ela sendo de todo o coração, ela se torna completa. Porque se você dá de forma generosa, realmente você vai receber de forma generosa. Você planta e vai colher aquilo que plantou. É a lei da semeadura. Então, muitas das vezes, não vamos colher da forma que nós queremos, mas de alguma forma nós vamos colher, né? É tão bom, é tão gratificante quando eu ajudo alguém, quando eu estendo a mão para alguém, né, que necessita realmente. Isso é muito bom. Nós nos sentimos bons no coração, né? Mas para nós mesmos, não para ser divulgado para os outros, tá? Então, vamos lá para o tópico 2, parte 2, da lição bíblica. Tinha bastante coisa para falar aqui nessa parte, mas vamos pular aqui um pouco, senão minha voz não vai aguentar. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca ser promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua benevolência e generosidade são atos piedosos praticados por parte ou como partes essenciais da religião pura para com Deus, e que é cuidar dos órfãos e das viúvas, tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para o orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois, procedendo dessa maneira, estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não faremos ou não teremos parte do reino de Deus. Por isso que a irmã leu Lucas 10, 36 e 37. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem, né? Lucas capítulo 10, verso 36 e 37 está dizendo sobre
o bom samaritano, que caiu e ninguém ajudou, a não ser um certo piedoso que ajudou e levou ele para um hotel e ali pagou tudo, tudo. E ainda mais, falou assim, não, vou deixar mais um dinheirinho, porque se precisar de mais remédio, se precisar de mais alguma coisa, você vai lá e passa para o homem. E até hoje, talvez o homem nem conhece o que ajudou ele no meio do caminho, né? Então, o exemplo forte de ajudar o próximo. No comentário bíblico de Mateus, né, feito pela editora Vida Nova, o Tasker, na página 57, ele fala assim: os versos seguintes são exemplos dados para mostrar de que atos piedosos são deturpados se praticados com o objetivo de serem vistos pelos homens. Jesus declara que as 3 expressões de piedade judaica, que é dar esmola, orar e jejuar, mencionadas aqui na ordem de importância que lhes era atribuída, também eram características dos filhos do reino de Deus, mas somente quando eram praticados sem nenhuma ostentação e sem nenhum desejo de receber louvores dos homens. Como bem diz Levortoff, embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Era uma característica do tipo hipócrita de farisaico atrair atenção para si quando ia entregar suas dádivas. Eu acho que vocês lembram que foi preso um vereador no Rio de Janeiro. E esse vereador, ele estava filmando todos os atos dele. Era um pra você ter ideia, simulava, passou no Fantástico até, simulava um tiroteio na favela e fazia ao vivo no Instagram. Falou, pessoal, estou aqui no tiroteio, estou protegendo a população. Pegava o menino no meio da rua, pagava um McDonald's tipo um menino e ainda falava assim, fala tudo o que eu disser. Obrigado, tio, pela comida, faz tantos anos que eu não como um McDonald's. E filmava e publicava. Então, imagine o tamanho da hipocrisia dessa pessoa. Isso é amar o próximo? Não. Pode até ser para alguns, amar o próximo, mas de uma forma errada. Porque ele fazia o quê? Fazia bons atos para se promover, né? Tanto é que ele está sendo na justiça, né, do Rio de Janeiro, para perder o seu cargo de vereador por causa dessas coisas que ele estava fazendo. Isso aí eu acho que alguns aqui assistiram, alguns assistiram essa notícia. Vocês assistiram, né? Vocês viram que absurdo que é, né? Essas coisas que acontecem. Tópico 2, parte 3. A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência de Jesus que fez a esse toque foi metafórico, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de 2 maneiras. Primeiro, sem alarde público. E segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Sabe o que eu acho interessante? É que quando você vê as visões de Deus conforme as ofertas, ele não deixa reservado apenas para ofertar em dinheiro, mas sim você deve ofertar também nas suas ações de graça, nos seus louvores, nas suas adorações. É uma forma de ofertar a Deus. Eu não oferto a Deus só em dinheiro, eu oferto a Deus também louvando, glorificando a Ele, e também nas ações de graças. Quando a pessoa olha você no meio da rua e fala assim, aquele ali verdadeiramente é um servo de Deus, é uma forma de louvor a Deus. E sabe o que eu acho interessante? É que todos louvam a Deus conforme o jeito que Deus determinou que louvasse. Os passarinhos louvam a Deus, né? E agora é o momento da oferta, né? Nada mais é um momento bom de ofertarmos a Deus. Então nós vemos o quê? Que a Bíblia é clara quanto ao ofertar. Mateus 6:3, que é o texto bíblico que nós lemos, ele diz: quando, pois, deres esmolas, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Eu acho interessante quando você assiste uns vídeos das pessoas africanas ofertando a Deus, né? Elas dançam, pulam, elas se alegram porque aquilo que ela está fazendo é uma coisa especial para ela.
E eu acho muito interessante isso, porque a alegria dela não é uma alegria fingida. Não é para aparecer. Ela está ofertando porque ela está sentindo alegria. E isso não é proibido. A Bíblia não proíbe você extravasar a sua alegria. Tanto é que Miriam dançou. Davi, quando pegou a arca de volta, ele dançou pelado. E Mical, olhando aquilo, desprezou, falou: como pode um rei dançando no meio do povo? Até hoje Mical não teve filho, né? Até o que eu saiba aí, ela morreu sem filho nenhum. Até hoje não teve filho. Então você vê que houve uma maldiçãozinha para ela também, né? Por desprezar um servo de Deus. E Davi era o quê? Segundo o coração de Deus, né? E o homem era perito em adoração ao Senhor. Então a expressão ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, em Mateus 6,3, nada tem a ver com pensar, como diz aqui o escritor da Revista Escola Dominical, né, Oséias, ele fala aqui: nada tem a ver como pensar, como pensam alguns, que no ato de dar, tal pessoa fica contando dinheiro, mudando de uma mão para outra com ostentação. Também não se deve pensar que essa expressão seja o ato de alguém que dá com uma mão e de imediato tenta recuperar o que deu com a outra mão. Por fim, não se deve pensar que a mão direita é o símbolo de piedade e que a esquerda é o símbolo de algo errado, né? Você às vezes condena a mão esquerda, porque se chama esquerda, e valoriza a mão direita, né? Mas não, nós temos que saber que não existe essa condenação de acordo com a Bíblia, tá bom? No livro Mateus Jesus, o Rei dos Reis, da editora Agnus, Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: a misericórdia precisa vir de mãos dadas com a discrição. O cristão não dá ao pobre para ser visto, nem para ser exaltado pelos homens, mas dá para que o necessitado seja suprido e Deus seja glorificado. Que maravilha, né? Então que Deus venha ser glorificado nos nossos atos de dar sem receber nada em troca. No sinopse 2 da revista, ele diz: o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente consciente a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo, tá? Eu trouxe uma frase de um padre Manuel Bernardes. Ele diz assim: o hipócrita é santo pintado, tem as mãos postas, mas não ora, o livro na mão, mas não lê, os olhos no chão, mas não se desestima. Não é verdade, né? Às vezes tem aquela história que a mulher perdeu o óculos e estava dentro da Bíblia, porque fazia tempo que ela não lia a Bíblia. Então ela tinha a Bíblia, mas não lia a Bíblia. Tópico 3, parte 1, estamos dentro do horário, e diz assim: o Deus que tudo vê. A revista diz: um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido. Glória a Deus por isso, né? Nada pode escapar da onisciência divina. Aí eu poderia perguntar para você: você conhecia esse atributo divino de Deus? Né? Não é só este atributo, Deus tem vários outros atributos: a onipresença, a onisciência, a onipotência, são atributos de Deus. E nós vemos outros também, como o amor ágape, que é um nível bem maior, é um atributo de Deus. E dos atributos de Deus, Ele dá uma parcela, uma porcentagem para nós, por isso nós sentimos amor, mas não é comparado com o amor de Deus. Mesmo o nosso amor por nosso filho, ele não é 7. Enquanto vocês encontram, eu vou terminar aqui de ler essa parte 1, tópico 1, tópico 3, parte 1 da lição. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle. Todas as coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe. Aleluia. Jeremias 16 e 17. Pode ler, quem achou?
Porque os olhos estão... Opa, falha técnica. Porque os olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Amém. Olha bem, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se esconde da minha face, nem a sua maldade se encobre os meus olhos. Olha que interessante, né? Tem um versículo em Provérbios, acho que é 15:3, Provérbios 15:3, que fala sobre essa onisciência de Deus, né? Vamos ver se é Provérbios 15:3. Provérbios 15:3, ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Então, em todo lugar está os olhos do Senhor. Isso é um dos atributos, é a onisciência. Então as pessoas pensam que se escondem de Deus, mas não se escondem. O que Adão e Eva fizeram quando pecaram, quando comeram o fruto? Eles pegaram uma folhinha, tamparam lá seus órgãos genitais e se esconderam na moita. Porque eles sabiam que Deus estava com eles, ou iam visitar eles, toda vez que entardecia, né? No crepúsculo do dia, no entardecer, ia visitar. E Deus falou: ele só sabia o que Adão e Eva tinham feito. O que está acontecendo? Onde é que está Adão e Eva, né? Foi passear lá no Jardim do Éden, e de repente Adão e Eva estavam escondidos. Porque eles achavam que eles escondiam, Deus não ia encontrar eles. Mas na verdade, lé do engano, porque Deus é onisciente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, né? Então, teologicamente, Deus é descrito nas páginas da Bíblia Sagrada como um ser perfeito e de luz. Ele tanto conhece a si mesmo como todas as demais coisas. Esse conhecimento divino aparece em muitas passagens bíblicas. Sim, teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele mesmo fará diretamente. Ele não delegará essa ação a outra pessoa. Se você der em secreto, sua recompensa será pública. Se você der publicamente, não espere aclamação. O aspecto mais maravilhoso da caridade é que é impossível dar mais do que o Senhor. Então, é uma advertência. No tópico 3, parte 2, diz: o Deus que recompensa. A lição fala assim: o nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com seu nome. Já quando aos homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, ele não reconhece a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois vê somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração, não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Então nós vemos aqui uma lição bíblica, e está escrito até em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então aqui nós vemos o quê? Que todo ato nosso existe uma recompensa espiritual, uma recompensa de Deus. Todo o nosso ato, todo. E nós perdemos essa recompensa quando nós mostramos o que nós estamos fazendo. O que nós lemos em Mateus capítulo 6, verso 1? Leia aí para nós de novo, Mateus capítulo 6, verso 1, que é o texto bíblico da revista de escola dominical. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, do vosso Pai que está no céu. Olha bem,
Nós devemos guardar do que nós fazemos perante os homens, porque não teremos galardão diante de Deus no céu se nós mostrar o que nós estamos fazendo, né? É isso que a Bíblia diz. Quando nós interpretamos esse texto, né, ele fala assim, ó, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele, né? É a versão NVI. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Olha a NVI como é que faz, ele traduz esse versículo. Talvez na corrigida está difícil de compreender, mas a NVI ele já deixa bem claro. Ele fala assim, ó, se você mostrar que você está dando um pão para o necessitado, fazer um selfie, ó galera, eu estou dando um pão aqui para o necessitado, dá uma olhada aí. Você está perdendo o galardão no céu. Está perdendo o galardão no céu. E que galardão é esse? É o galardão de feno e de palha. Como assim de feno e de palha? Leia aí, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 ao verso 15. 1 Coríntios 3, 11 ao 15. Eu vou ler aqui para ser um pouco mais rápido, tá bom? 1 Coríntios 3, verso 11 ao 15, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia, que é um D maiúsculo, a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, o galardão, né? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o qual será salvo todavia como pelo fogo? Ou seja, toda oferta que nós fazemos, toda generosidade, toda boa obra, toda ação que nós fazemos de justiça, ele é considerado como ouro, como prata, como pedra preciosa, como madeira, como feno e como palha. Tudo isso que você faz. Só que, quando provado pelo fogo, o que vai sobrar? Vai sobrar só ouro, prata e pedra preciosa. É o que não consome pelo fogo. Mas, aquele selfie que você fez, quando você falou, ó, estou ofertando aqui, galera. Isso significa o quê? Significa galardão de madeira, feno e palha. Ou seja, quando chegar no céu, vai ter uma prova, né? Naquele dia declarará, a Bíblia fala, e quando passar pelo fogo, aquela madeira, aquele feno, aquela palha, que é aquelas obras de selfie, vai queimar. Então você vê um monte de gente fazendo obra aí, publicando, eu faço isso, eu faço aquilo outro. A irmãzinha que está limpando o banco aqui, ela vai ter mais galardão do que aquele irmão que está fazendo o selfiezinho lá. Porque aquela irmãzinha que está limpando o banco, ela está fazendo mais coisa do que aquele irmãozinho do selfie. Apesar daquele irmãozinho do selfie parecer, né? Lembra? Viver de aparência, hipocrisia, parecer que está fazendo tudo, mas não está fazendo nada. Então é isso que a Bíblia fala. Então vamos lá. Aí no tópico 3, parte 2, eu não vou ler a outra parte, ele diz aqui no conclusão, vamos para a conclusão já. Ele diz assim, na conclusão: por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade. Sejam os honestos, que nossa justiça ultrapasse a eles, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então, nós não podemos buscar nunca essa exibição, né? Tem um amigo que ele tem uma frase muito legal, uma frase cotidiana, né? Ele fala para mim assim: você vê, essas pessoas que querem aparecer aí, eu já falo para ele já, se ele quiser palanque, se ele quiser show, vai no show da Xuxa, né? Vai lá se apresentar no Faustão. Quer show? Vá para a Xuxa. É isso que ele fala. Por quê? Porque gosta de se exibir,
né? E a Bíblia fala aqui, ó, não precisa se exibir, né? Deixa que Cristo em vós apareça. Cristo em vós, a esperança da glória. É o que a Bíblia fala em Filipenses, que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus permaneça em vós. Este mesmo sentimento. Aí ele continua, que Jesus, sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e fez forma de servo, de homem, para salvar a humanidade. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus, amém? Qualquer dúvida, procure aí o pastor Adalberto, o Mozana, que eles vão responder. Deus abençoe. Amém, irmãos. Mais uma lição profunda, abençoada, que remete ao nosso entendimento, a necessidade de agirmos conforme o dito cristão. Interessante que a palavra-chave da nossa lição hoje é a verdade. Isso tem um peso gigante, porque temos vivido dias em que muitos se dizem cristãos, de verdade não tem nada. E aí é um problema sério, né? Mas Jesus está às portas, Ele está voltando. E é preciso que nós estejamos preparados e prontos para sermos arrebatados. Vamos ouvir as crianças? Ouvir e ver, agora já podemos. Estamos transmitindo. Memória em ação. Porque é um só Deus, tem um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Amém. Deus continue abençoando a classe das crianças. Deus seja louvado por isso. Jovens, vamos ouvi-los. Amém. Deus continue abençoando a classe dos jovens. A liçãozinha bem espinhosa. A tentação de fugir do julgamento de Deus. Seria possível? Fugir ao julgamento de Deus? Essa consciência nós temos, mas e a tentação? Nós vivemos numa sociedade que está o tempo inteiro sendo tentada a fugir ao julgamento de Deus. Ah, essa história de inferno não existe. Pecado, fanatismo. Bíblia, ultrapassado, obsoleto. Ir para a igreja, que isso? Fácil, né? Mas o perigo está aí. Quando nós pensamos a respeito do que Jesus nos ensina, concluímos facilmente que é impossível fugir
ao julgamento de Deus. Ao nascermos, já temos uma direção dada. Todos nós nascemos em pecado. E por termos nascido em pecado, qual é o resultado final? A condenação. Ela já está estabelecida. Mas, teve um salvaguarda, teve uma escapatória, teve uma oportunidade de sermos desviados da condenação eterna. Mas a escolha é nossa. E Satanás vai fazer o quê? Cada vez mais puxar-nos para aqui. Não acredita nisso não acredita nisso não. É preferível ficar aqui que é mais fácil. Essa história de Bíblia aí é muita regra, tudo não pode, tudo é proibido. Não. A palavra do Senhor diz que o caminho é estreito, né? A porta é estreita, mas a escolha é nossa. Vamos ouvir os adultos. Um, dois, três. Textual. Bem-aventurado o homem que a tem ao Senhor, não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Salmo 32, verso 2. Amém. O teu sangue puro carmesim, minha vida toma passe. Lucas, encerra a transmissão. Encerra. Amém. Deus continue abençoando a classe dos jovens, dos adultos. Eu vou deixar aqui uma questão para os irmãos para a tarde, porque nós lemos o Salmo 32, 2, que diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. O Senhor imputa maldade aos seus servos? Cri. Então, hoje à tarde, por favor, pesquisa e vai descobrir uma coisa maravilhosa. Perguntinha é: o Senhor imputa maldade aos seus servos, como diz Salmo 32, 2? A palavra de Deus diz que sim. Mas o que é isso? Imputa maldade. Amém?